Você sabia que ao instalar um intake, um novo sistema de admissão no seu veículo, como esse aqui do Peugeot, um Hot Air Intake, um intake que está captando o ar quente direto depois do radiador, você não está melhorando o desempenho do seu motor? Você está piorando? Pois se o seu caso é de um motor aspirado, como o do nosso querido Peugeot 206 Rally, nosso projetinho aqui do canal, eu lhes garanto que era melhor ter deixado com a caixa de ar original, que o desempenho era melhor. Pois junte-se ao pequeno Yoda aqui e ao lado negro da força, que hoje a gente vai tirar essa história limpo de quando faz sim diferença ter um intake ou não no seu carrinho. Inclusive a gente vai retirar este Hot Air Intake, o intake de admissão de ar quente, que está pegando o ar quente direto aqui de dentro do cofre do motor, para instalar um Cold Air Intake, uma admissão de ar frio captando ar externo antes de passar pelo radiador, para que aí sim o nosso motor do Peugeot 206 respire mais aliviado e produza mais potência. Bem-vindo ao canal Rova sobre Rodas, onde falamos tudo sobre rodas, motores, avaliações, segredos e, como na aula técnica de hoje, tudo o que você precisa saber sobre intake. Mas afinal, o que é um intake? Intake, pessoal, nada mais é do que todo o conjunto de admissão do motor, incluindo o coletor de admissão, que, nestas peças aftermarket de acessório de desempenho, usualmente não são trocados por um motivo muito simples. Aqui estão as flautas de injeção de combustível, a válvula do acelerador, toda a parte complexa do gerenciamento do motor. O pessoal se atém literalmente a trocar a parte antes da válvula da aceleração. Lembrando que a palavra intake do inglês é sistema de admissão, ou seja, você não precisa colocar um intake, o seu carro já vem com um. Bora ver? Como vocês podem ver, o sistema de captação de ar do Virtus TSI, Polo TSI, toda a linha TSI da Volkswagen, é bem grandinho, tem um monte de duto plástico por aqui. Mas vamos ao que é o intake neste caso. Sabe onde começa o sistema de admissão desse motor? Aqui, ó, em plena grade dianteira, justamente. O fluxo de ar passa por trás aqui do R de Rova sobre Rodas, sobe por essa grade, vem para esse duto, dá a volta toda aqui, começa a entrar aqui para chegar no filtro de ar, que está aqui escondido. No nosso caso, a gente tem sim um filtro esportivo no Virtus. Tudo isso é um intake, um sistema de admissão padrão, original. A única coisa que não está original aqui dentro é que o filtro de ar é esportivo. E daí você pensa, a Volkswagen projetou tudo isso, essa volta toda, para garantir que pegasse o ar na frente do carro à temperatura ambiente por algum motivo, não é mesmo? Toda a engenharia se preocupa em captar o ar frio. Por que diabos você acha que colocando algo que capte o ar quente vai melhorar o desempenho do seu veículo? Tem um gato na linha, não é? Ou até dois. E vamos a eles. E qual que é o gato na linha? Ou boi na linha? É boi na linha que se fala, né, gente? Na verdade são dois, mas tudo deriva de um ponto em comum. A física, a termodinâmica por trás de um motor a combustão. Não é de graça que as montadoras, a engenharia, se preocupam em captar o ar frio a menor temperatura possível para o motor a combustão. Vamos então a uma pequena aula de física. E não se preocupe que não tem prova de física aqui no canal Rova sobre Rodas, mas eu vou explicar para vocês os dois motivos pelos quais a temperatura de admissão é muito importante para o motor. E para isso a gente vai utilizar espaguete e feijões. Aqui está o feijão, o espaguete e o bilizinho. Meu aluno bem prestativo, só olhando o que o pai está inventando. O que eu estou inventando? Uma maneira simples, ficou parecendo um Pikachu na verdade, o pistão de cilindro para mostrar para vocês a física por trás da temperatura e o porquê que é importante captar o ar mais frio possível. Nosso retângulo aqui é o pistão do cilindro no máximo volume possível de deslocamento, ou seja, quando o pistão está no ponto morto inferior, mais para baixo possível. Fica mais fácil conferindo aqui, ó, neste videozinho como funcionam os deslocamentos do pistão. Repara que quando ele desce, você tem um máximo de volume, quando o pistão chega no final do cilindro, formando o retângulo que aqui a gente está desenhando para vocês. O que acontece? Ao descer, a válvula de admissão vai se abrir e o ar, as moléculas, os nossos feijõezinhos aqui,
vão entrar para dentro do cilindro, preenchendo magicamente todo o volume. Magicamente, todo o nosso feijão, ou seja, todo o nosso ar, preencheu e ocupou o volume do cilindro. O que acontece? Porque tem espaços vazios, lembra, isso aqui são átomos e entre eles há espaço vazio, mas vamos ao ponto importante de explicar para vocês por que, ponto 1, a temperatura influencia tanto na potência do seu veículo. Imaginemos agora que o nosso feijão entrou aqui no cilindro a 30 graus Celsius, temperatura ambiente num dia até quente. O que acontece se a temperatura está maior que 30 graus? Vamos dizer 40 graus, um dia bem quente. Ou pior, lembram do Hot Air Intake do Peugeot do começo do vídeo? Ou seja, aquela temperatura atrás do radiador, radiador fica ali por volta de uns 90 graus no padrão dos carros de hoje em dia. Ou seja, entre 30 e 90 graus, vamos dizer que está na média, está no meio, em 60 graus. 60 graus, o que acontece? Os nossos feijões, os nossos átomos, as moléculas do ar, ficam mais agitadas. Quanto mais quente, mais energia, mais volume elas pegam, mais elas se expandem. Elas se expandindo, o que acontece? Menos feijões. Menos moléculas de ar vão entrar dentro do nosso cilindro, porque ele tem um volume fixo, né, gente? Lembrando, o que significa, então? Mais calor, menos feijões, menos moléculas entrando dentro do seu cilindro, menos potência. Por quê? Porque não é só ar que entra dentro do cilindro, né, gente? O ar não queima sozinho, ele precisa do combustível. Então vamos ver por quê. Muito simples. Significa menos arroz com feijão. Como assim? Gente, na admissão do ar, entra também o combustível, nosso arroz, que pode ser etanol ou gasolina. Independente de qual combustível o seu motor está utilizando, quando entra o ar, junto com a injeção, seja por injeção indireta, quando o bico injetor está do lado de fora, ou direta, que o bico está injetando aqui direto dentro do cilindro, há uma quantidade de combustível que o motor vai injetar. Menos ar, mesma quantidade de combustível. O que vai acontecer? Tudo isso aqui não vai se ligar com combustível, não vai criar fogo, explosão, energia para deslocar o nosso pistão para baixo. Ou seja, quanto menos moléculas de ar entrarem no seu motor, menos capacidade de potência ele tem. E não se preocupem, porque os arroz, o combustível, é automaticamente gerenciado pelo motor. Na saída de escape tem a popular sonda lambda, essa aqui. O que ela faz? Ela mede a mistura ar-combustível e informa o motor se a mistura está dentro dos padrões estabelecidos, ou seja, ela está mais pobre, entrou muito ar e botamos pouco combustível, tem mais margem para colocar mais combustível, gerar mais potência, ou está muito rica. Não entrou todo o ar, o combustível sobrou. E aí você está desperdiçando combustível, né? Porque não foi queimado, dinheirinho, mas também não está extraindo a potência total que o motor é capaz de gerar. Ou seja, quanto mais frio, melhor, gente. Mais frio, mais ar, mais feijão com arroz para gerar potência e fazer o nosso carrinho andar mais rápido. Mas esse é o primeiro motivo. Lembre que eu comecei explicando para vocês que existem dois motivos por causa da temperatura ser tão importante na capacidade de geração de potência do seu veículo. Vamos à Wikipedia que eu explico para vocês o segundo motivo. Hoje está todo mundo dormindo só porque o professor Rova aqui quer dar aula, gente. Meu Deus, bolinha, acorda! Vamos para a Wikipedia mostrar para vocês o nosso querido ciclo Otto, o funcionamento do motor a combustão. Por que a temperatura, então, é importante duas vezes? Termodinâmica do nosso ciclo Otto, o ciclo de combustão padrão para motores com faísca, ou seja, gasolina e etanol. Diesel, o processo de acendimento da chama é por pressão, é diferente do ciclo Otto, então vamos nos ater ao veículo com gasolina ou etanol, ou flex, que bebe os dois. O que acontece, pessoal? Vamos lá ao gráfico de termodinâmica que eu explico para vocês, facinho de entender. Não se atenham muito aos pontos, vou explicar para vocês o que significa isso na prática. Lembra do nosso motorzinho aqui, ó, subindo e descendo, ciclos de expansão, compressão, admissão, os 4 tempos do motor? Como isso funciona na teoria, na física por trás dos números? De 0 a 1 é a admissão. Quando o pistão está descendo,
e captando ar, ou seja, pressão atmosférica, volume aumentando, cilindro ficando grandão. O que está acontecendo de 1 para o 2 é o processo de compressão, quando o pistão está subindo dentro do cilindro e comprimindo o ar. Comprimido o ar, o que vai acontecer? A famigerada faísca do ciclo Otto. Pressão instantânea, explosão. Chegou no máximo da pressão, ponto morto superior. Pistão lá em cima. O que acontece agora? Ele desce, gerando um movimento que faz o nosso carro se mexer, de 3 para 4. O que acontece quando ele chega lá embaixo? Sobe e joga os gases queimados para fora. De 4 a 5, a exaustão vai tudo pelo escape, começando tudo novamente. Puxa e sobe, motorzinho aqui, 4 tempos, vários giros, muita potência sendo gerada a cada ciclo dos 4 tempos. Por que a temperatura é tão importante? Vamos para o segundo gráfico da termodinâmica que vocês vão entender muito fácil. Por quê? Que a temperatura tem duas influências. Lembrem da primeira, entrar mais feijões, entrar mais ar dentro do motor. Mais ar, mais capacidade de colocar combustível, mais potência. Outro ponto. Vamos lá, temperatura então. Ponto 1 para o ponto 2, lembrando, é o processo de compressão, ou seja, eu pressiono o gás, aperto ele dentro do cilindro, o que naturalmente acontece com o gás apertado? Ele tem menos lugar para ficar, ele fica mais agitado, apertado um contra a molécula do outro e aumenta a temperatura. Por isso que de 1 para 2 há um processo de aumento da temperatura. O que acontece de 2 para 3? Lembrando porque a temperatura subiu mais um pouco? Explosão. Combustível pegou fogo, aumentou a pressão e aumentou a temperatura. De 3 para 4 o pistão desce, quando ele desce se expande, é o processo contrário de 1 para 2. Moléculas ficam mais expandidas, diminui a temperatura. E de 4 para 1, processo de exaustão, eu jogo aqueles gases quentes, ainda com uma temperatura em 4 maior do que o ambiente, para fora, para a atmosfera, e é por isso que o gás sai quente lá no escape, tá, gente? Porque uma parte da temperatura permaneceu dentro dos gases, a gente não consegue aproveitar todo esse delta de compressão e explosão ideal, né? O ciclo do mundo ideal, esse 3 em até 1, mas não é possível. Então, né, a física por trás da realidade, um pouquinho de temperatura vai embora. E é por isso que um dos motivos de um carro turbinado conseguir ser mais potente que um homônimo aspirado. Por quê? Ele aproveita essa diferença de temperatura para girar a turbina. E a turbina faz o quê? Comprime o ar que vai entrar na admissão sem fazer esforço do motor. Então, esse 4 para 1, esse delta de temperatura, é o que faz a turbina funcionar. Então, você está aproveitando, aumentando o rendimento do motor ao colocar uma turbina neste ciclo. Mas vamos então ao ponto. Por que a temperatura de admissão é tão importante? Simples, gente. Isso aqui é um gráfico teórico. O que acontece na prática? A temperatura máxima em 3 vai ser dada por 2 pontos. 1, a quantidade de ar e de combustível que deu a explosão. E 2, a capacidade do motor de aguentar isso sem explodir. Ou seja, limite da temperatura 3, gente, é a válvula termostática. É o radiador do motor. É o sistema de arrefecimento. Usualmente falando, um carro não é nem projetado para aguentar os 100 graus de quando a água ferve, ou mais do que isso devido aos aditivos de radiador. A válvula termostática usualmente limita a temperatura do ciclo de funcionamento por volta de 90 graus. Algumas montadoras são mais conservadoras, é um pouco menos de 90 graus, umas são mais agressivas, confiam mais no seu projeto, sobe um pouquinho, mas nenhuma leva a 100, gente. Nenhuma leva além de 100. Vamos a ter a 90 graus. O que acontece então? Essa temperatura 3 é limitada pelo motor. Não dá para subir ela, senão o motor vai fundir, vai derreter, vai estragar. O que acontece então? Minha temperatura 1 por sistema de compressão vai a 2, por explosão chega a 3. Se eu não posso subir de 3, o que acontece se eu estou admitindo a temperatura 1 mais quente? Exemplo, temperatura ambiente que a gente estava falando dos feijões, 30 graus. E se eu tenho hot air intake atrás do radiador, que está a 90 graus, o ar ali já está mais quente, digamos eu capto ele a 50. Mousezinho para mostrar para vocês. A 50 quer dizer que o que era 30 não está mais aqui, ele vai estar por aqui, ó. Então a temperatura que eu estou admitindo já é mais alta. Logo na compressão, que vai acontecer da mesma forma praticamente, a temperatura influencia um pouco na compressão sim, gente, mas o volume do cilindro é o mesmo. Ou seja, se eu admitir, digamos aqui nesta flechinha, eu vou subir até essa flechinha mais para cá, certo? O que acontece? O 3 é o meu limite da válvula termostática para não fundir o motor.
Então eu tenho menos capacidade de explosão, de geração de energia pela injeção de combustível. Logo, o motor regula e põe menos combustível. Por quê? Se ele colocar a mesma quantidade de combustível de 1, quando estava a 30 graus, em 1 quando está a 50 graus, 3 vai ficar maior e daí pode estragar o motor. Então ele não vai estragar o motor, ele vai entrar num modo de segurança, vai colocar menos combustível para garantir que 3 não passe muito desse limite projetado do motor. Ou seja, os nossos 2 pontos por que a temperatura de admissão é tão importante. 1, lembrando do cilindro dos feijões, mais quente, menos ar entrando, menos capacidade de gerar potência. 2, mais quente, menos delta, menos variação máxima que a gente pode levar o motor dentro dos parâmetros para ele não fundir e não estragar. Menos potência. Ou seja, quanto mais fria a admissão, mais potência por 2 motivos. E é por isso, pessoal, que a engenharia da Volkswagen, por exemplo, se preocupou tanto em fazer toda essa volta para garantir que estivesse captando o ar à temperatura ambiente mais frio possível. Não é de graça que eles tiveram todo esse trabalho de projetar uma admissão que captasse o ar aqui da frente do veículo. Gostou de aprender de forma simples e prática por que a temperatura faz tanta diferença na admissão do seu veículo na hora de montar uma boa preparação, não gostou? Então já deixa o seu like, o joinha de cara legal aqui pro canal, que ajuda a gente a levar este vídeo a mais caras legais como você. Pois não se enganem, pessoal, por mais que os fabricantes desse sistema dizem que vai reduzir a restrição de passagem, você vai ganhar desempenho porque diminuiu a queda de pressão, essa queda de pressão não compensa os 2 problemas, os 2 motivos do aumento de temperatura. Menos oxigênio sendo admitido para o motor comprimir e o limite, o delta de temperatura máximo que o sistema vai aguentar e produzir trabalho. É mais ou menos, pessoal, como você correndo num dia quente. Você vai se cansar mais por 2 motivos. O ar está quente, você está respirando menos oxigênio. Não é de graça que você tem que respirar mais. Tem menos oxigênio no ar para cada inalação que você faz para o seu pulmão, que é do mesmo tamanho, assim como o motor do carro, que não aumenta de tamanho porque ficou mais quente. E o segundo ponto é que você está respirando ar quente, ou seja, é mais difícil de respirar porque você tem que trocar calor, você vai suar mais. Coitado do motor, vai ter que suar mais aqui pelo sistema de refrigeração. Pensa comigo, se o motor é capaz de movimentar esta jamanta, que por menor que seja o 206 já pesa 1 tonelada, quem dera o Virtus, que está aqui atrás de mim, você acha que o motor não vai dar conta de puxar um pouquinho mais de ar com perda de carga? É claro que ele dá conta, gente. A questão é, ele não tem como dar conta da temperatura maior. Não tem o que fazer, não tem um sistema de refrigeração para baixar a temperatura do ar ambiente que está aqui. Então, de fato, neste caso, não vale a pena. No motor aspirado, não vale a pena. No motor turbo, é outra história. Aguenta aí depois que eu instalar o Cold Air Intake, que eu mostro para vocês um pouquinho também da história do Virtus. E porque talvez num carro turbo pode fazer diferença sim um sistema de parecido com esse. Isso vai variar de cada carro. Mais pra frente a gente conversa desse assunto. Mas então não tem o que fazer? Calma, meu pequeno polegar, que aí que agora a brincadeira fica legal. Bora ver o Cold Air Intake que chegou para o nosso querido Peugeot 206, o projetinho aqui do canal. Para quem acompanha o canal há mais tempo e já sabia que este Cold Air Intake ia vir para o nosso projeto do 206, ou até viu o unboxing dele quando chegou, pois foram longos 9 meses de espera. Pois é, infelizmente nós não temos um fabricante nacional de um produto assim. Ao menos não para o 206. Quer ficar sabendo das novidades e o que nós vamos trazer e melhorar no projeto do nosso 206? Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os nossos próximos conteúdos técnicos. Bom, o que muda num Cold Air Intake? Como você pode perceber, este produto é como se fosse semi-original. Há uma caixa de ar escondendo o filtro de ar. Não está escondendo, gente. Ela está protegendo, assim como a caixa original, para que o ar quente do motor não entre na admissão. Esta admissão toda aqui vai ficar bem acima do radiador, de frente para o capô do motor, pegando o arzinho frio direto e reto da frente do carro, sem captar ar quente para o motor do nosso Peugeot. E o segundo ponto também muito importante num Cold Air Intake completo é que ele não está só preocupado em captar o ar frio,
ele está preocupado em captar ele de maneira mais eficiente também. Então, obviamente, semelhante ao intake que já está lá no 206, a admissão é simplificada, mais reta e direta. O fluxo de ar do filtro, gente, confesso para vocês que não faz tanta diferença assim. Mesmo o filtro original, como um inbox, como esses cônicos, dá conta do recado. A diferença é que aqui tem um projeto específico para dar mais conta do recado, e para isso a gente vai usar espaguetes para mostrar para vocês. Sim, os nossos espaguetinhos vão voltar para o vídeo. E por que eu lhes digo que há um projeto de como o ar vai entrar nesse filtro de ar, nesse intake todo, para ser o mais eficiente possível? Vamos ao nosso querido e famigerado macarrão. Como vocês podem ver, tem dois tipos de macarrão. Tem o espaguete e o macarrão enroladinho, o parafuso. O macarrão parafuso simboliza as regiões de turbulência do ar entrando na admissão. O que isso significa? Vocês podem ver que tem um degrauzinho aqui para baixo, ó, meu dedinho aqui. Cada região dessa, ao passar o ar vai tender a ir reto, né? Só que tem um degrauzinho, ele vai cair. O que vai acontecer com isso? Gerar turbulência. Gerar essas voltinhas de macarrão. O ar literalmente vai ficar em pequenos redemoinhos aqui, igualzinho a água da pia quando a gente está lavando louça, que fica lá dando voltinha. Isso gera atrito e isso dá um fluxo menos laminar, menos retinho, menos seguindo as linhas do macarrão para entrar no nosso filtro de ar. Como vocês podem ver, tem poucas áreas que vai acontecer isso neste sistema. É diferente de uma caixa original, que ela é toda quadrada, toda cheia de voltas, e de fato isso vai gerando turbulência, vai gerando perda de carga e piora a admissão. Vamos aos pequenos espaguetes. Percebem que isto aqui tudo vai ficar na frente do carro, mas o filtro não está no meio do carro. Não, né? Ele está para o lado. Então vocês podem ver que ele é inclinado para um lado e tem uma área diferente de cada lado. Aqui a gente tem uma área de passagem maior para chegar no filtro e aqui a gente tem uma areazinha mais apertada. Como isso aqui é projetado para compensar esta diferença? Estão vendo que há uma curva suave de chegada aqui? O que acontece? Por isso que eu botei tantas linhas de macarrão aqui. Aqui você vai captar muito mais ar da entrada. Olha o tamanho da minha mão. Tem muito mais ar entrando na frente do que aqui. Tem menos área para entrar. Ou seja, tem mais ar entrando aqui. Mais ar entrando, mais linhas de macarrão, mais vai entrar deste lado. Então por isso que aqui é mais apertado. Porque como está entrando mais ar, a ideia é compensar que do lado de cá entre a mesma coisa. Por quê? Para que no filtro todo entre de uma maneira simétrica e o ar vá o mais leve, simétrico possível para a admissão do nosso motor. Inclusive por isso que vocês estão me vendo de reflexo aqui com a câmera, o fluxo de ar seguindo o macarrão vai desviar por este cone muito bem polido, para que de fato não haja uma batida do ar aqui, ele vá com um fluxo bem tranquilo, sem muita perda, para entrar no nosso filtro. Assim como o ar que está indo pela esquerda e pela direita. A ideia é que entre um fluxo muito similar em toda a região do filtro, para que o ar entre mais redondinho, mais laminar possível dentro do duto, e desta forma você ganha em desempenho por entrar mais ar, em desempenho por garantir a temperatura mínima possível, que é a temperatura ambiente que vai entrar entrando por aqui, e em alta velocidade você ganha também pelo fluxo da velocidade do seu carro. A fabricante prega que esse sistema ganha em alta velocidade, a 100 km por hora, até 7 cavalos, é isso mesmo, 7 cavalos a mais de potência no nosso querido 206, que inclusive vem escrito 206 aqui em cima do intake, muito bonitinho. Na prática, o que acontece? É como se fosse aqueles sistemas Ram Air, aqueles scoop de capô de motor. Não estou falando daqueles dos Mustang, que é tudo fake. Estou falando daqueles de verdade, sabe? Que tem a admissão direta, sabe tipo de quem? Tipo do Subaru Impreza, aquela área de entrada em cima do capô, direto para o filtro de ar, para quanto mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais ar entrar. Justamente é isso que esse sistema compõe também ao ser montado direto na frente do carro. Bora então e fazer a instalação do nosso Cold Air Intake no nosso querido 206. 2000 anos depois. Feita a instalação, pessoal. Eu não vou nem fazer a mágica da edição e mostrar para vocês alguns momentos depois, porque na verdade foram basicamente 4 horas, tá? 4 horas para desinstalar o outro intake e colocar o Cold Air Intake. E
alguns detalhes importantes. Sempre que você vê alguma coisa, ah não, é bem tranquilo de instalar, é plug and play, desconfie. Primeiro ponto, o respiro dava lá. Como o cano é rígido e mais curto, tive que cortar um pedaço e por enquanto foi tapeado com, literalmente, fita isolante. Tem que botar um respiro diferente ou uma mangueira flexível aqui. Não foi só plug and play. Segundo ponto, o cano vinha até aqui, gente. Eu tive que cortar um baita de um pedaço, cortei umas 2 vezes até alinhar certinho e poder montar. E para minha total tristeza, não sei se vocês vão conseguir notar, porque está de noite já, como eu disse, leva 4 horas. Ai, ai, encosta na manta acústica. Acabei de instalar essa manta acústica por apoio de uma empresa que nos mandou aqui para testar, TrainMac. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o card na descrição para quem quiser saber mais sobre manta acústica, os benefícios, porque realmente ela deu benefício, eu não quero tirar ela, mas não fecha o capô. Mas não é tão simples assim quanto parece, tá, gente? É tudo pela potência, pelo desempenho e pela melhoria, e para mostrar para vocês a vida real de quem quer fazer melhorias de performance no seu carrinho. Bora pensar numa solução aqui. Afinal, não dá para andar de capô aberto, né? 3 dias depois... Tá gostando do nosso vídeo? Gosta dos nossos conteúdos técnicos? Então já deixa o seu like de cara legal aqui pro canal e compartilhe com mais amigos para aquele colega seu que está pensando de colocar um intake para saber a verdade, a parte técnica e escolher melhor. Porque eu não fiz uma boa escolha não, tá, gente? Como vocês podem notar aqui pela sujeira do carro que tá parado há 15 dias, vocês já imaginam que não deu certo, né? Não deu não. Sabe quando você lê na descrição do produto Plug and Play? E aí você começa a pensar, pelo menos assim que a gente fala no nosso grupo aqui de donos de 206, é plug and play de reze, instale reze. Não deu certo. Infelizmente por isso, encosta no capô. Eu até fiz o sacrilégio de cortar a manta acústica aqui para ver se ia fechar o capô. Não fecha de jeito nenhum. Aí fomos atrás da informação, por que não fecha de jeito nenhum? Porque os chineses Xing Ling que fizeram este intake não copiaram direito o projeto original. Dá uma olhada aqui, ó, como é que é o projeto original da Cimota. A posição de colocar isso não deveria ser aqui. Deveria ser por trás, para deslocar uns 2 centímetros para lá. E outro problema, tá? Um colega nosso já instalou esse intake e disse que isso aqui não durou uma semana e já quebrou. Por quê? Rígido, firme pra no caramba. Gente, o motor vai ligar, vai vibrar e não tem jogo o intake, ele ficou todo rígido. O único mangote que vem no kit é esse reto, que também já não me inspirou muita confiança de que vai ficar firme nessa curva. E é por isso que eu fui atrás de outros. Graças à loja da Spa Turbo, que eu encontrei pela internet, compramos um mangote em curva decente para substituir o Xing Ling. E também vou fazer um corte aqui no meio do caminho, neste duto, para colocar um mangote flexível com ramp. Ramp é literalmente essa elevação que serve para dar flexibilidade no jogo de vibração. Então com isso eu resolvo o problema de vibração. E aqui na frente, gente, vai ser a adaptação. Eu vou soltar isso aqui, cortar, ver como fazer para colocar isso mais para trás, senão o capô não fecha. Bora começar os trabalhos e volto com vocês na mágica da edição quando eu chegar a um consenso. Vejo vocês daqui a pouquinho. 2000 anos depois. Quase pronto. Não está sendo fácil, mas pelo menos já consegui fechar o capô, pessoal. O que eu tive que fazer? Literalmente cortar fora as orelhinhas que estavam aqui e aqui. Não vai mais preso na frente, vou deixar solto mesmo. Mas pelo menos assim eu consegui deslocar um pouco para o lado. Poucos milímetros que foi, já resolveu um pouco. E qual que é o problema? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Canos do ar-condicionado. Eles batem literalmente aqui, ó. Vamos ver se dá para mostrar para vocês. Aqui, ó, na curva. Então qual que é o problema? Não dá para deslocar o intake mais para trás do que eu gostaria. Porque os canos do ar-condicionado batem literalmente nesta curva. Mas, uma coisa muito prática. Virando esta abraçadeira da mangueira, que estava com essas pontinhas aqui, para cá, consegui uns 2 milímetros de folga, isso já me ajudou. Colocando uns milímetros mais para a esquerda, praticamente 1 centímetro, também já ajudou. E com a flexibilidade dos mangotes da Spa Turbo, também ajudou. Já testei, o capô fechou. Agora botar as abraçadeiras, fechar tudo, de ver se funciona e ganhar cavalinhos.
instalado o nosso Cold Air Intake. Graças aos mangotes da Spaturbo funcionou. Consegui resolver o problema aqui na frente de uma maneira mais fácil do que eu imaginava. Eu literalmente tirei as travas e deixei isto solto. Coloquei duas borrachinhas de... essas que vão... aquela... O brasileiro não desiste nunca, é criativo, tá? Sabe aquelas borrachinhas que vão embaixo das cadeiras para não arrastar no chão? Coloquei uma aqui e uma aqui. E assim eu tenho onde encostar sem bater na lataria, sem dar barulho. Ficou solto. E graças ao mangote com ramp, que é um mangote com ramp, essa voltinha, essa elevação, que é responsável para absorver a vibração e não ficar tão rígido, aqui ficou mais flexível. E aqui atrás com o mangotão grandão, ó, pode ver que fica mais solto. Só que não fica solto de bater, ficou solto na frente. Só que aqui o capô encosta quando essa manta acústica fica encostando mais ou menos um pouquinho aqui. Ficou bem firme. Eu só fiquei triste com aquele buraco. Muito triste. Mas eu acho que não ia fechar sem aquele buraco não, porque ficou justo para um caramba. A vantagem quando eu tirei fora as orelhinhas aqui, ó, que ficavam na ponta, é que eu desloquei um dedo pro lado aqui, mais ou menos, 1,5 centímetro. Que já foi o suficiente para não encostar mais nos dutos do ar-condicionado, que era uma preocupação que eu estava tendo, se ia me criar um problema. E instalei um novo respiro, comprei um novinho, já que o outro eu quebrei, né, que tava velho. Inclusive, se você quer saber como instalar um respiro, link aqui na descrição, fiz um vídeo explicando como instalar o respiro. Afinal, é uma peça de manutenção importante para a gente cuidar do motorzinho 1.6 do nosso querido Peugeot. E agora tá feito o nosso querido Cold Air Intake. Bora dar uma volta e testar o bichinho na rua. Então, pessoal, afinal, o Cold Air Intake fez uma grande diferença no desempenho? Bom, tô andando com ele já há um mês para realmente avaliar se fez grandes diferenças. Onde eu posso dizer para vocês que faz diferença? Num dia quente de muito trânsito, eu senti que o carro tem um desempenho um pouco melhor. Como é que eu senti isso? Agora, ó, arrancando e ali na frente passando na lombada. Como é que deu para sentir? Quem já andou com o motor 1.6 16 válvulas da Peugeot sabe que ele em baixa rotação é uma grande M, não tem torque, falha, é ruim. Ou seja, geralmente saída de lombada tinha que ser de primeira, ó, saindo de segunda. Falha menos. Por que ele está falhando menos? O ar está entrando mais frio, como a gente explicou, e está entrando mais ar. Ou seja, a capacidade do motor de gerar mais torque, mais potência, ajuda no desempenho. Bastante? Não, gente, pouca coisa, é pelo em ovo. Preparação aspirada é sempre buscando os cavalinhos, né? O pelo em ovo, um cavalo aqui, 2 ali, 3 lá, para no grande frigir dos ovos fazer grande diferença. Mas ó, saindo de novo de segunda dá menos falhas. Ele ainda dá uma engasgadinha, mas é característica do motor 16 válvulas. Esse motor é um motor 16 válvulas raiz, daqueles que é ruim em baixa rotação mesmo. Saudade de um apesão da Volks, né? Ó, segunda marcha sai de boa de lombada, então isso me ajudou bastante, tá? Porque é uma característica chata desse carro ter que sair de lombada em primeira marcha. Outro ponto que o Cold Air Intake fez uma grande melhora, ou uma piora, vai depender do ponto de vista, para mim é uma melhora. O Hot Air Intake, ou o intake aberto, tem uma característica que muitas pessoas que colocam ele procuram, que é um ronco. A aspiração do ar, aquele ar vindo cada vez que você acelera. É uma característica legal se você vai pensar num carro só para passeio, track day, aceleração. Mas para andar no dia a dia, gente, é um barulhinho chato. Cold Air Intake funcionando, sumiu a aspiração. Por que sumiu? Lembrem, ele é uma caixa fechada. Ele só está aberto lá na frente do carro, captando o ar da admissão. Ou seja, ronco de admissão, sumiu, ó. Não tem mais aquele da aspiração do ar. Tem só o ronco natural do motor, como se fosse original. Ou seja, agora a gente tem um intake esportivo com característica de original no carro. E é por isso que eu digo que para algumas pessoas é uma boa e para outras não. Porque tem gente que prefere o outro justamente pelo ronco. Se essa é a sua intenção, colocar um intake para a aspiração do motor ter um barulhinho mais esportivo, de fato o Cold Air Intake não vai ser o caso, é melhor um intake normal. Mas pensando em desempenho,
Bora pegar uma estrada para ver se aqueles 7 cavalinhos a mais que o fabricante preconiza em alta velocidade, a gente vai de fato perceber. E então, pessoal, na estrada, ganhamos aqueles 7 cavalos que o fabricante do Cold Air Intake preconiza? É difícil dizer. Seria bom testar até no dinamômetro. Mas o que dá para perceber? Acima de 70 por hora, já em quinta marcha, a última marcha do 206, dá para ver que ele não tem dificuldade em fazer o ar admitir. Afinal, ele está captando os 70 km por hora, os 80 agora, direto na admissão. Como se fosse um turbo aspirado. Afinal, é o ar da própria velocidade do carro que está fazendo ele admitir mais ar. Mas ó, em quinta, tá de fato mais esperto. Quantos cavalos mais esperto? Quanto mais rápido a gente andar, mais cavalos vai gerar. Ó, 100 por hora o Peugeot dá praticamente 3.000 giros. Ó, já tem 110. Vai bem. Em quinta marcha. Uma característica desse motor, pessoal, é que o torque máximo dele, a faixa útil, é a partir de 3.000 giros. Então já gira bastante. Mas ó, de fato ficou bem gostoso. Curti meu Cold Air Intake. Bora ver se no 0 a 100 a gente ganha uma melhora? Porque o Peugeot faz 0 a 100, de acordo com a fábrica, em 10,5. Nunca fiz em 10,5, tá? Esse carro já tem 18 anos, minha média está em 10,7, ao nível do mar. Aqui em São Paulo, a gente está de 700, 800 metros acima do nível do mar. Então perde um pouco de pressão atmosférica por tabela de ar. Será que o Cold Air Intake vai compensar o ar perdido? Bora ver? Pessoal, 2 pessoas a bordo, ar desligado, né? Vamos aproveitar toda a potência e vamos ver se eu faço mais rápido do que o original. .57. Ganhamos um pentelionésimo. Não é muito, gente, mas vamos lá, né? No 0 a 100 a gente não está captando o máximo do ar que o Cold Air Intake pode captar. E hoje tá quente para um caramba, 34 graus. 34 graus. Não estamos ao nível do mar, estamos a 700, 800 metros acima do nível do mar. Depois eu até conferir qual a altitude aqui da rodovia Bandeirantes. Mas fazer mais rápido do 0 a 100, considerando que a gente está numa altitude maior, com menos densidade do ar, e num dia bem quente, parabéns para o Cold Air Intake. Conseguimos mesmo mais desempenho. Provado no 0 a 100. E por que eu disse, pessoal, que em carros turbo o Cold Air Intake ou Intake, Hot Air Intake, o que captar quente, já tem um desempenho diferente? Porque em carro turbo, a temperatura é importante, como em qualquer carro. Se você consegue colocar um Cold Air Intake no seu carro, como por exemplo os da Eventuri, que captam inclusive o ar de cima do capô, no caso do Mini Cooper, dá uma olhada só aqui na imagem, como é um sistema bem legal. Você obviamente, com um Cold Air Intake num carro turbo, você aproveita o máximo possível, pegando a temperatura mais fria. Mas não é tão direto e trivial, porque no carro turbo, 2 pontos você tem que levar em consideração também. Primeiro, se ele tem um water cooler ou um intercooler, que vai resfriar depois o ar. E segundo, é que depende muito da pressão de trabalho do turbo. Dá um exemplo. Um carro 1.0, ele está aspirando a pressão atmosférica, ou seja, uma atmosfera, o que, ao nível do mar, equivale a 1 bar de pressão. Quando você tem um carro 1.0 turbo e, digamos, ele tem uma turbina que trabalha até meio bar, o que quer dizer esse meio bar? Quer dizer que ele consegue admitir meio bar a mais do que a pressão normal, graças à turbina. Ou seja, o motor trabalha 1 bar e meio. 1 bar da pressão atmosférica normal e mais um meio bar que a turbina joga mais ar para dentro do motor. O que acontece, digamos, numa preparação de um motor turbo 1.0? O preparador vai trabalhar na pressão da turbina, digamos, o chip tuning, o remapeamento. O que ele faz? Aumenta a pressão de trabalho da turbina, para, digamos, jogar
1 bar para dentro do motor. O que quer dizer esse 1 bar agora reprogramado? Quer dizer que ao invés da turbina gerar os meio bar que ela faria originalmente, ela está jogando 1 bar para dentro do motor. Ou seja, 33% a mais de pressão. O que quer dizer isso? Um carro 1.0 que trabalha a 1 bar aspirado normal, trabalhando com esse 1 bar a mais da turbina, é como se ele trabalhasse a 2 bar. O bar normal da pressão atmosférica, mais o bar adicional que a turbina está entregando. Ou seja, como se o 1.0 fosse um 2.0. Ele tem o dobro de ar dentro do mesmo motor graças à turbina, sem precisar ser um 2.0. E é por isso que o motor turbo te dá mais potência. Ele tem mais ar trabalhando dentro dele. O que acontece com esse mais ar trabalhando dentro dele? Ao jogar 33% a mais de ar nesse exemplo, você está passando 33% a mais de ar no sistema de admissão do que projetado. 33% é bastante ar, gente. E aí a restrição à perda de carga, dependendo do projeto, pode sim ser significativa. O que leva à substituição de um intake original, que nem aquele do Virtus que a gente mostrou no começo do vídeo, por um intake, mesmo sendo um hot air intake, ser efetiva, porque está retirando a restrição da perda de carga devido ao excesso a mais de ar que está passando. Algo que não acontece aqui no nosso Peugeotzinho aspirado, porque na verdade ele só consegue aspirar a pressão atmosférica. Então, para ele, a perda de carga não é tão importante. A temperatura é mais importante. Então, se você está pensando em colocar um intake num carro aspirado, procure e busque um que admita a temperatura mais fria possível. Pode ser que você não consiga um com a caixa fechada, como esse aqui que a gente colocou no 206. Mas olha, por exemplo, esse do 307, que o nosso amigo Tom, o mecânico oficial aqui do nosso 206, instalou na oficina lá para um cliente dele num 307, que ele tem uma captação externa, pegando ar da frente, com uma adaptação que ele faz, e já adianta para pegar um ar mais frio, ajudando o motor a respirar melhor e ter um desempenho aspirado melhor do que o original. Então, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer a engenharia, a técnica por trás do Cold Air Intake, e porque sim, faz diferença para o desempenho do seu automóvel, mas você tem que ter todo um cuidado de comprar o correto. Se ficou em dúvida, quer aprender mais sobre isso, comenta aqui a sua dúvida, que ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal, ou a gente pode responder para vocês para tirar a dúvida no próprio vídeo. E deixe o seu like de cara legal aqui para o canal, para levar esse vídeo a mais caras legais como você, para ele aprender de verdade como funciona o Cold Air Intake. Grande abraço do Rova, vejo você aqui nos próximos vídeos do canal, escolhidos especialmente para você.